Hoje você vai sair daqui sabendo os principais pontos que você precisa se atentar quando o assunto é trabalho nas eleições. Vem comigo. Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a trazer conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje você vai ver como funciona as folgas devido ao trabalho nas eleições e quais os principais pontos que você precisa se atentar. Se esse assunto te interessa, então já clica e curte esse vídeo, e se você quiser receber mais conteúdos de departamento pessoal, já se inscreve aqui no canal. Assim eu sei que esses conteúdos fazem sentido e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? As eleições estão chegando por todo o país. Estamos aí em outubro e vamos ter eleições para prefeito, vice-prefeito, vereadores, entre outros pontos. E hoje eu vou trazer um tema que gera muita dúvida e que principalmente o profissional de departamento pessoal precisa se atentar, porque vai lidar com isso ali na rotina do dia a dia, nesse ano e todos os anos que tiverem eleições, independente para qual candidato for. Nós vamos falar das folgas no trabalho devido às eleições. Primeiro a gente precisa entender o seguinte: existe uma lei, existe uma legislação, vai aparecer aqui depois na descrição para você certinho quais os embasamentos legais, vou deixar aqui abaixo do vídeo, que você precisa conhecer acerca das eleições. Essa lei traz uma série de regulamentação sobre esses pontos, e o trabalho nas eleições é um ponto que ela trata. Todo trabalhador que presta serviço ali na eleição, como mesário, como auxiliar, que vai trabalhar lá na eleição, ele vai ter direito à folga devido a isso. E aqui, muito departamento pessoal confunde, muito profissional de DP confunde. O que precisa se atentar? Ele vai apresentar um atestado, tem que abonar o dia, como é que funciona? Tem que liberar ele? Então, nós vamos esclarecer. Primeira coisa que você precisa saber é que todo trabalhador que tiver trabalhado e participado do treinamento relacionado ali às eleições vai ter direito à folga em dobro. Então, por exemplo, vamos supor que o Joãozinho trabalhou lá no primeiro turno apenas das eleições, vai trabalhar ali no dia das eleições, mas ele fez um treinamento e foi online, independente se é online ou presencial. Então, devido a ele ter feito esse treinamento, ele já vai ter direito a 2 folgas, mesmo que ele não vá trabalhar na eleição. Aconteceu um problema, sei lá, teve alguma situação que não foi, mas ele participou do treinamento, ele tem direito a 2 folgas. E aí, ele participando do dia da eleição, trabalhando na eleição, ele vai ter direito a mais 2 folgas. Então, a cada dia de trabalho, ele vai ter direito a 2 folgas por aquele dia. Se vai para um segundo turno, que é lá no final do mês, geralmente, ele vai ter direito a 6 folgas. 2 folgas, 2 dias pelo treinamento, 2 dias pelo dia da eleição no primeiro turno, e 2 dias pelo dia da eleição no segundo turno. E se precisar fazer mais algum treinamento, aí ele vai tendo direito a 2 folgas. Então, primeiro ponto que você precisa se atentar é que trabalhou um dia, fez um treinamento um dia, a folga é em dobro. Então, são 2 dias. Esse é o primeiro ponto e muita gente confunde. Outro ponto importante: no dia do treinamento e no dia da eleição, não conta como folga. Então, se a pessoa trabalha, né, vamos supor que a pessoa está trabalhando no horário que vai ser o treinamento, ou ela trabalha no domingo ali que vai ter a eleição, a empresa tem que abonar esse dia. Ela não vai deduzir dessa folga que essa pessoa teria direito por conta desse trabalho. Então, eu vou fazer o treinamento, o empregado vai fazer o treinamento lá numa quarta-feira de tarde, em horário de trabalho. A empresa vai ter que abonar, ele vai receber uma declaração que ele esteve em treinamento e ela serve como um atestado, vai abonar ali, porque nessa lei das eleições traz essa informação que a empresa tem que liberar. Então, eu não posso descontar das folgas que ele vai ter direito, já considerar esse dia que ele trabalhou. Lili, mas isso não acontece. Não, acredite ou não, acontece sim. Tem empresa que vai querer fazer isso. Já deduz das folgas ali o dia que tu trabalhou, que tu deveria estar trabalhando, e não, ele foi convocado, ele precisa trabalhar, então a empresa precisa liberar se essa convocação acontecer no momento em que ele está trabalhando. A legislação, ela não faz distinção sobre empregado, estagiário, funcionário público. Ela fala em
pessoas, a pessoa que trabalhar, o cidadão que trabalhar, o trabalhador. Então, essa folga vale também para estagiários. Então, se o estagiário, mesmo que ele não tenha um vínculo, ele é estagiário da empresa, mas ele não tem um vínculo CLT. Inclusive, recomendo que você assista um vídeo sobre estágio que tem aqui no meu canal, que eu explico mais sobre esse tipo de contrato, tá? Ele não tem um vínculo, mas ele trabalhou, ele está vinculado à empresa ali de alguma forma, ele vai também ter direito a essa folga. Outro ponto importante é que as folgas, elas são de caráter de folga mesmo. Você não pode pagar, né? A empresa não pode pagar e não conceder. Tá? A folga serve para descanso, então é folgar mesmo e não comprar esse dia pagando hora extra, algo do tipo. A legislação prevê que elas sejam folgadas, né? Mas não existe um prazo. Tá? A lei diz que enquanto existir o vínculo, ele vai poder tirar esses dias. O que eu recomendaria? Cria um processo para que ele já folgue logo, ainda dentro de 2024. Uma sugestão é você emendar com feriado, se tiver. Tem empresa que já concede logo que termina a eleição, então, por exemplo, ele trabalhou no domingo, já emenda ali a folga segunda e terça, procedimento ali da empresa. Ele vai precisar sair em algum dia, ele pode usar essa folga, mas seria legal criar um critério ali na empresa para que isso não vire bagunça. Porque imagina, chega lá em 2028, o cara quer folgar a folga de 2024. A lei diz que pode ser enquanto perdura o vínculo, mas a empresa pode fazer essa organização. Eu já trabalhei em empresas que a gente fazia dessa forma. Tinha que folgar até o final do ano que aconteceu a eleição. Ou então já folgava na semana seguinte. Ou então, antes da pessoa tirar férias, geralmente as eleições acontecem em outubro, aí ela vai tirar férias coletivas ali em dezembro. Então, antes dela sair de férias, inicia já com esses dias de folga. Então, se a pessoa vai num treinamento, por exemplo, ela vai em um treinamento e ela vai no dia da eleição, ela já tem 4 folgas. Então, dá quase uma semana a mais ali de férias que ela pode tirar. Então, dá as folgas, depois inicia as férias normalmente. São exemplos, são sugestões. Cada empresa vai avaliar como que isso fica melhor para a empresa ali na rotina do dia a dia. E o DP precisa se atentar nesse ponto para poder fazer esse controle, porque essa informação vai impactar na folha de pagamento, porque você vai ter que ir lá lançar o abono, vai ter que ir lá e justificar essa folga quando isso acontecer. Então, mais do que nunca, o DP precisa estar atento para conseguir ir lá e deixar tudo certinho e não ter problemas. Outro ponto importante que pode parecer até meio óbvio, mas acredite ou não, eu recebo muitas dúvidas sobre isso, é se o trabalhador não estiver trabalhando no momento e ele é contratado numa empresa logo em seguida, se ele vai ter direito a essas folgas. O que acontece? Eu já fui questionada, inclusive, em empresas que eu trabalhei sobre isso. A pessoa trabalhou na eleição no domingo e ela começou na empresa na semana seguinte. A legislação diz que é devida a folga para quem tem o vínculo no momento que ela faz a prestação desse trabalho ali das eleições. Então, se a pessoa vai começar na empresa depois dela ter trabalhado, a empresa não tem essa obrigação de conceder essas folgas, porque ela não tinha esse vínculo com esse trabalhador no momento em que ele trabalhou. Então, a lei entende, é claro, nesse sentido, que a empresa não pode ser punida se ela não conceder essa folga. Se a empresa quiser, ela pode, mas eu nunca vi nenhuma empresa que concedesse para quem começou depois. Tá? O que pode acontecer? A pessoa começou, vamos supor, em 2024, as eleições vão ser no dia 6 de outubro. Aí a pessoa começou a trabalhar na empresa no dia 10. Aí na cidade que ela trabalha, teve o segundo turno. Aí sim, o segundo turno ela vai ter direito, né, às folgas, porque ela já vai estar com um vínculo com aquela empresa. Agora, o trabalho e o treinamento que ela realizou antes do dia 10, que foi a admissão dela, ela não vai ter direito. Só dali, a partir da formulação do momento que foi firmado esse vínculo, que ela foi contratada, para frente. Então, se ela for contratada entre as eleições e houver um segundo turno, houver mais treinamento ali no meio, nesse caso, sim, vai ter direito. Agora, o que foi antes, não vai ter direito. Eu sei que talvez você está pensando, Aline, isso aí não acontece mais, já acontece sim. Já recebi vários questionamentos sobre isso, inclusive na primeira vez que eu fui questionada, eu também fiquei na dúvida. E aí, é normal.
normal isso acontecer, você ficar na dúvida, porque gera aquela coisa, né? É uma coisa que não é tão frequente. A gente tem eleições aí a cada 2 anos, temos presidente, depois para prefeito e tudo mais, só que não é uma rotina frequente como fechar folha, por exemplo. É algo que vai acontecer naquele ano em específico que tiver eleição. Então, você precisa já entender isso, porque aprendendo uma vez, descomplicando isso uma vez, você vai aplicar em qualquer empresa que você for trabalhar e você vai ter essa segurança para explicar tanto para aquele trabalhador, né, que geralmente essa dúvida vem do trabalhador que inicia na empresa, ou pode vir do gestor, pode vir da empresa em geral, e aí você, como profissional de TP, já precisa estar preparado para isso. Ah, Lilian, como é que funciona nesse caso se a pessoa trabalhou? É só ela me dizer que ela trabalhou? Não. Ela vai ter que te apresentar para você, né, que trabalha no RH, que trabalha ali no DP, uma declaração que ela trabalhou. Essa declaração é expedida pela Justiça Eleitoral e aí vai estar lá, provavelmente vai ter um QR Code lá para você confirmar a veracidade e aí vem a declaração que a pessoa de fato trabalhou e ela tem que apresentar na empresa. Se ela não apresenta a declaração, a empresa não tem como confirmar que de fato a pessoa trabalhou. Então a pessoa que trabalhou, ela vai receber essa declaração. Inclusive, você pode orientar, talvez passar um comunicado geral, ó, você que foi convocado para trabalhar nas eleições, entre em contato com o departamento pessoal, você pode fazer uma cartilha, você pode fazer um e-mail informando, né, sobre isso, você pode fazer uma reunião com os gestores, enfim, sair ali do operacional, de só ficar fechando folha, só ficar apertando botão, e trazer isso antes já de acontecer. Então, faz uma reunião com os gestores e já diz: olha, pessoal, verifiquem aí no setor de vocês quem vai trabalhar nas eleições e já passem as orientações, que precisa comunicar o DP, que precisa entregar a declaração. Coloca um prazo ali para eles entregarem, né, essa declaração, estipula isso que eu falei de um projeto, não é um projeto, uma regra ali para fazer a concessão dessas folgas, para deixar tudo organizado. Você pode sugerir, ó, eu sugiro que seja assim. Às vezes o empregado ele vai ter algum compromisso, ele já tem, talvez uma viagem, algo assim, que vai ultrapassar a regra, nada impede de você negociar com ele, tá? Mas é importante você fazer isso de uma maneira organizada para não se perder. Outro ponto importante é que, se ele for demitido antes dele tirar essas folgas, a empresa precisa se atentar. O que acontece é o seguinte: num pedido de demissão, a empresa não tem como prever, né? Então, se ele vai cumprir o aviso prévio, a empresa já coloca ele para folgar. Agora, quando a empresa vai demitir, ela já tem como prever, ó, a empresa quer demitir e tudo mais, então concede as folgas antes, depois faz a demissão, tá? Eu já vi empresa que quer pagar na rescisão. Não é recomendado. Na dúvida, consulta o jurídico e segue a orientação do que o jurídico vai fornecer. Mas lembrando que essas folgas elas devem ser tiradas como folga mesmo, com dias de descanso, e não como pagamento. Se o que eu te falei até agora fez algum sentido para você, se descomplicou, então me ajuda aqui e curte esse vídeo. E se você quiser continuar recebendo mais conteúdos gratuitos sobre departamento pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar recebendo conteúdos aí para descomplicar o DP na prática, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aí na tela para você. Até a próxima!